Romanos 7, melhor impossível do que da forma que foi dissecado aqui pelo pastor Roberto, e ele vem realmente falando sobre a dificuldade, vou até além, a impossibilidade do homem em cumprir a lei. E a lei a gente está falando não de uma, duas, três, quatro, cinco, seis leis. A gente está falando aí de 613 mandamentos que eram observados ali pelo povo judeu. Vou excluir desses 613, 248, que eram mandamentos de permissão. Irei focar apenas em 365 mandamentos de proibição. Sim, é isso mesmo, 365, um para cada dia do ano. E o que esse mandamento ele vem mostrar? Ele vem mostrar justamente isso, a divisão. Porque antes da lei o homem não conhecia. É impossível você conhecer o que é ilegal sem antes você conhecer a lei. Se você não sabe que há um limite de velocidade em uma determinada via, logo você vai andar conforme a sua necessidade. Mas no momento em que você vê uma placa sinalizando velocidade máxima permitida 100 km por hora, ali estabelece que acima daquela velocidade você está cometendo o quê? Uma ilegalidade. Então Paulo, quando ele vem falar sobre a questão que a lei aponta o pecado, ela traz o pecado, não significa dizer que a lei ela trouxe o pecado. Mas não. A lei do Senhor, porque se fosse isso, entraríamos numa contradição. Porque a lei, quem deu a lei foi o próprio Deus. Ainda na época dos pais, lá no Sinai, o povo simplesmente havia acabado de sair do Egito. E o Senhor, de uma forma esplêndida, de uma forma milagrosa, o Senhor os tira ali daqueles anos de cativeiro, daquele período de servidão, e os leva agora para uma terra, aonde, segundo a promessa, ela ali emanava leite e mel. Alguns vão dizer que esse mel é a tâmara, que era conhecida como mel do deserto. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, a gente vai dizer que aquela terra era a terra da promessa. Era a terra onde Deus havia já lá atrás prometido ao seu povo. E aí Deus pega aquele povo que ficou durante muito tempo ali, sendo corrompido pelaquela cultura pagã, e aí Deus traz a lei justamente para o quê? Para sinalizar. 365 vezes o Senhor vai falar, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode, e assim vai se repetir. Mas aí Paulo, com todo o seu conhecimento, sim, porque Paulo, aluno de Gamaliel, Paulo, um homem realmente cidadão romano, mas um judeu de formatura, assim, sabe, de formação inquestionável e conhecimento profundo da lei judaica, quando ele escreve aqui para aqueles que estavam ali em Roma, ele vem justamente mostrar, com a sua vasta experiência, que era impossível para o homem cumprir a lei na sua totalidade. E é interessante que no capítulo de número 7, ele vai finalizar, a partir do versículo de número 24, ele vai dizer o seguinte: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E aí no versículo de número 25 ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, entendimento, discernimento, mas com a carne, com a matéria, com os desejos, ele serve aí ter um acraseado a lei do pecado. E aí a gente inicia o capítulo de número 8 dessa epístola, que para mim é uma das mais interessantes, intrigantes, misteriosas, profundas em conhecimento, entre as epístolas paulinas, que é justamente a carta aos Romanos. E aí a gente vai iniciar com esse termo que o pastor Roberto aqui bem citou, esse portanto. E é interessante dizer que essa expressão portanto, ela traz uma ideia de conclusão. Mas como, Alexandre? O portanto, a gente vai ler aí no versículo de número 1, e a gente vai ler ali o seguinte, ó, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a gente vai ver que o capítulo de número 6 e número 7, tá? A gente vai ver assim ali que eles são como parênteses. Parênteses por quê? Porque a gente vai identificar
na forma, na argumentação de Paulo, na maneira com que ele escreve esses capítulos, que ele tenta, com o seu conhecimento, com as informações que já haviam sido trazidas a ele, sobre os conflitos que estavam acontecendo em Roma, ele tenta claramente se antecipar a possíveis questionamentos. Desta forma, logo ele faz a pergunta e ele entra com a resposta. Então a gente vai abrir um parênteses aí, capítulo 6 e capítulo 7. Como exemplo, a gente pode ver o seguinte, lá no capítulo 6, se inicia da seguinte maneira: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Logo em seguida ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, questão, resposta. No capítulo de número 7, o versículo de número 7, mais uma vez ele se antecipa a possível questionamento daqueles que ali estão, e ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? E ele mesmo vem com a resposta: de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então a lei, ela sinaliza, não fará isso. Quando um pai educa o filho, se o pai simplesmente pega o filho e larga ele no mundo, o pai está matando. No mínimo, ele estaria cometendo o que a gente vai chamar, não é isso, pastor Eliel, de infanticídio. O que o Código Penal determina de infanticídio. Por quê? Porque ele não determinou, ele não limitou, ele não colocou limites, ele não sinalizou do perigo. Agora, a criança, o menino, ele só passa a conhecer o perigo quando o pai sinaliza. É quando você fala, não pode isso, não pode aquilo. E aí o seu filho, ele vai saber o quê? O limite. Ele vai saber, bom, até aqui eu posso ir. Dali para lá tem um risco de morte. E aí é interessante que a gente vai ver Paulo mostrando essa dificuldade, essa impossibilidade do cumprimento da lei na sua totalidade. E aí lá no capítulo de número 7, 23 ao 25, como nós já lemos aqui, Paulo ele vem falar justamente sobre isso, sobre a sua questão humana, sobre a impossibilidade. Ou seja, Paulo vem falando ali no 7, justamente dessa impossibilidade. Mas no capítulo 8, a gente pode dizer o seguinte, ele vem com as boas novas. Ele vem com a notícia feliz e ele já inicia dessa maneira gloriosa. E a gente vai se deter aqui apenas na parte A do versículo de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero frisar esta expressão, aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque está em Cristo Jesus, aí a gente vai entrar numa linha muito, muito difícil para alguns compreender. Estar em Cristo Jesus não é simplesmente conhecer Jesus. Estar em Cristo Jesus é você viver debaixo do querer, debaixo dos seus ensinamentos, segundo a sua vontade, não fazendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que Cristo nos ensina. Estar em Cristo Jesus não é apenas você, de certa forma, conhecer. Hoje, infelizmente, vivemos um mundo em que muitos conhecem a Cristo, mas poucos estão em Cristo. Estar em Cristo me fala de proximidade. E vou além. Além de proximidade, me fala em relacionamento, em intimidade. Porque o fato de eu estar próximo não significa que eu tenha intimidade, que eu tenha relacionamento. Vou dar exemplos aqui. Às vezes nós trabalhamos em um local, estudamos, convivemos com pessoas próximas, mas não temos intimidade. Não temos relacionamento. E quando Paulo vai visar, vai colocar aqui, ele vai frisar para aqueles que estão, não é aqueles que conhecem, porque ele estava escrevendo para a igreja que estava em Roma. E se era igreja, já havia, de certa forma, conhecido, pelo menos, ouvido falar em Cristo Jesus. E como pode esses que já haviam ouvido falar, ou seja, conheciam, estarem cometendo aqueles desvios, assim vamos chamar de conduta, não é isso? Aqueles atritos ali entre eles, que pode isso, não pode aquilo, ou seja, uma certa superficialidade de conhecimento.
E aí Paulo vem trazendo justamente esta carta para tentar sanar esses conflitos, essas confusões. E ele vai falar justamente sobre isso, em Cristo Jesus. Paulo ele vem nos exortar ali, nos falar sobre a alegria que temos hoje de vivermos na presença de Deus, de sermos alcançados pela graça de Deus, de sermos hoje pessoas que já não carregamos mais aquele jugo pesado da lei, impossível para o ser humano cumprir na sua totalidade. Sim, porque aquele povo havia aprendido assim, como eu falei aqui, lá na época dos pais, lá atrás, eles haviam aprendido a cumprir aquilo dali se eles quisessem agradar, se aproximar, viver de acordo com a vontade de Deus. Eles haviam aprendido que para ter uma aliança era necessário haver o que? Derramamento de sangue. Eles haviam aprendido que para haver remissão era necessário que a aspersão de sangue. E agora Paulo fala simplesmente o seguinte: não há mais necessidade. Porque o sangue mais precioso que se possa ter notícia já foi derramado lá na cruz do Calvário. A sua remissão, aleluia, a compra foi feita de uma maneira gloriosa. Foi pago um alto preço por mim e por você. Já não há necessidade mais de cumprir 365 mandamentos, não observar mais, aleluia, esses estatutos, porque Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado lá na cruz do Calvário. Basta agora estarmos em quê? Em Cristo Jesus. Basta agora vivermos segundo os seus ensinamentos. Basta agora deixarmos esse Espírito que Ele tanto falou, o Espírito que habita hoje em nós, simplesmente dirigir a nossa vida. Não há necessidade de medo, porque hoje somos nova criatura. Isso está lá, aleluias, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 17, onde a palavra do Senhor ela vai dizer: assim que se alguém está em Cristo, olha aí, não é assim que se alguém conhece Cristo, não. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Novidade de vida. Aleluia, renovo. Viver novas experiências. Largar jugo pesado, impossível de ser carregado para trás. Aleluia. E a gente vai ver, por exemplo, que lá no versículo 33, Paulo retoma o assunto lá do capítulo 5, do 1 e do 2, porque lá no capítulo 5, versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença, na esperança da glória de Deus. E aí no versículo 33, ele vai vir retomando, ele pega esse mesmo assunto e ele vai dizer o seguinte: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E é Deus quem os justifica. Você não precisa mais fazer sacrifício. Você não precisa mais levar nenhum tipo de animal. Você não precisa mais, buscar um modelo em leis escritas ali por homens. Você simplesmente tem um modelo vivo, que é Jesus Cristo. O sangue já foi derramado. Nós já estamos na graça, na presença de Deus. É Ele, a justiça, da lei, ela vem apontar para Cristo, que foi aquele que conseguiu mostrar ao homem o cumprimento da lei em sua totalidade. E aí de repente você vai falar: Alexandre, mas eu não estou entendendo, que evangelho é este? Afinal, o que Deus fez? E aí a gente vai ver justamente isso que eu acabei de falar. A gente vai ver nos versículos de número 4 e de número 4 ao número 6, que a gente vai ler o seguinte: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne
inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E aí a gente vai ver, e para a justiça da lei, isso aponta para Cristo Jesus. A gente vai ver, se a gente for analisar bem, os tipos de lei. Paulo vai falar aqui sobre uma questão da lei, que ele vai ver o seguinte, ele vai falar da lei da carne, sobre o impulso, tá, dele simplesmente ter, quando ele fala o seguinte, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Ele vai falar também o seguinte, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, essa lei da carne, aqui, a gente vai ver o seguinte, Paulo, para a gente poder finalizar, isso daí está lá no... Paulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar, como é que eu vou passar para vocês o que tem nisso daí, que ele fala sobre essa inclinação. Ele fala aqui, ele escreve de uma forma profunda, é um dos códigos, assim a gente pode dizer, para os romanos. Ele vai citar aí uma questão que inicia-se lá em Gênesis. Gênesis capítulo 6, se eu não me engano, eu posso ver para vocês daqui a pouquinho, aonde aparece assim que o ser humano ele tem um coração, quando Deus vê ali a corrupção do homem, se eu não me engano é capítulo de número 6, e ele fala que o homem ele tem o seu coração, a inclinação para o mal. E essa expressão em hebraico, ela vem causar a base de conhecimento da vontade de Deus segundo o judaísmo. Ela vai falar sobre Yetzirah, que é a inclinação do homem para o mal. Seriam duas almas viventes dentro do homem. Yetzirah, a inclinação para o mal, e aí Yetzratov, que é a inclinação para a coisa divina. Quando Paulo traz isso daqui, ele revela aqui. Quem lê, que conhece, ele sabe do que ele está falando. Mas, às vezes, nos meus membros, outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, obedecer ao meu Deus. A inclinação para as coisas de Deus, para as coisas do alto, as coisas divinas. E ele vai falar o seguinte, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, essa inclinação para o mal. A gente vai ver aqui o seguinte, irmãos, a gente não conhece muito aqui de Adão. A gente não sabe muito a questão de Adão antes da queda. Mas nós sabemos que Adão, ele era reflexo da imagem e semelhança de Deus. E aí nós vemos que no momento de sua queda, ele fere essa imagem. Isso está lá em Gênesis 3. E é interessante a gente ver o que Paulo fala nesse 33, que ele fala assim, ó, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E a gente vai ver aqui que justificar é tornar justo. Justificar é trazer a inocência, provar a inocência. Justificar é restituir a inocência original. O propósito maior de Deus é simplesmente a restauração do homem na sua forma original. O homem que ele era despido, não fisicamente falando, materialmente falando, roupa, tecido, pele, nada disso. Mas o homem que era despido de malícia, o homem que era despido de ego, o homem que era despido, sabe, de todos esses desejos que desviavam ele da presença de Deus. E a gente vai ver Cristo Jesus dando um modelo certo para justamente, através desse modelo, nós alcançarmos a estatura de varão perfeito, que é a estatura do homem original ainda lá no Éden. E eu li aqui até o 33, e para fechar aqui do 35 e diante, eu queria convidar aqui o pastor Roberto, que pudesse fechar o capítulo 8. Por favor, pastor, nos dê essa honra de fechar aqui a partir do versículo 35, que é um dos conjuntos de versículos mais lindos que eu conheço. Amém. Ele escondeu minha Bíblia e sumiu com o meu papel. Mas
Mas, meus amados, como é bom conhecer a palavra. A palavra de Deus, ela nos edifica e nos fortalece. 3 minutinhos mais a gente termina. Capítulo 8 vai falar que agora em Cristo nenhuma condenação há. E aí Paulo vai mostrar neste capítulo o que nós temos para combater a carne, para vencer a carne, que é a ajuda do Espírito. Pastor Alexandre falou muito bem do que é estar em Cristo. Estar em Cristo nos coloca numa nova posição. Quando ele disse, é Deus quem nos justifica, a justificação nos coloca numa nova posição. E o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui em Romanos. Ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então nós não somos filhos de Deus simplesmente porque estamos numa igreja, porque pertencemos a uma religião, ou porque temos uma Bíblia, enfim, nós somos filhos porque há um testemunho do Espírito. O Espírito está testificando com você nessa noite. Enquanto a palavra de Deus está sendo repartida, o Espírito está falando ao seu coração. O Espírito está trazendo convencimento ao seu coração, para que você saiba que Deus está tratando essa noite com os seus filhos. É como diz lá em Hebreus capítulo 12, ele corrige aquele a quem ama e açoita qualquer que recebe como filho. Se alguma dessas palavras atingiu você, é porque Deus te ama e quer te tratar nessa noite. E aí, finalizando esse capítulo 8, que é tão precioso, não é? O apóstolo Paulo vai mostrar aqui quem é que nos separa de Cristo Jesus. Irmãos, diante dessa realidade de que somos filhos, de que temos a ajuda do Espírito, de que agora nós somos justificados por Deus, nós somos defendidos pelo Senhor, como a Bíblia diz aqui, ó, quem é que nos condena? Quem é que quem poderá acusar, condenar? E aí no verso 35 ele vai falar de separar. Quem nos acusa, no versículo 33, quem pode trazer alguma acusação contra os eleitos de Deus? Sabe quem é que nos acusa? É Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 12 vai dizer que ele é chamado de o acusador dos irmãos. Ele nos acusa diante de Deus. Ele está sempre dizendo, olha o que o Roberto está fazendo hoje, olha o que a Beth está fazendo, olha o que o Edinaldo está fazendo, olha lá, ele é crente, olha ele está sempre nos acusando. Só que a Bíblia diz que Deus nos justifica. Deus está dizendo para Satanás nessa hora, quando ele está me acusando, te acusando, ele diz, olha, ele está até errando, ele pode estar até errado, mas ele está diante de mim, ele está diante da minha graça, ele está debaixo da minha graça, debaixo da minha misericórdia. Ele agora é meu filho, ela agora é minha filha. Mas ele peca, eu sei, mas o sangue de Jesus Cristo, meu filho, o purifica de todo pecado. Então Deus está sempre nos justificando. Quem é que nos condena? Sabe quem nos condena, irmãos? É o mundo. O mundo é que condena o crente. Tudo aquilo que você faz, o mundo te condena. Você é crente. Você é crente, você não pode falar isso não, você agora é crente. Você já viu? Não é? As pessoas ao teu lado, eles fazem o que querem, xingam, pintam, bordam, mente, sei lá. Se você fizer alguma coisa, alguém vai dizer, ô irmão, você não, rapaz, você é crente, hein? Você é crente, ô irmão, olha aí, irmão, ô irmão aí. O mundo está sempre para nos condenar, irmão. Agora, o que Paulo vai dizer em resposta a isso? Foi Cristo que morreu. Foi Cristo que ressuscitou dentre os mortos. É Ele que está à direita de Deus. E é Ele que intercede por nós. E aí termina dizendo, e quem nos separa? Porque se a acusação não separa, se a condenação não separa, quem nos separa do amor de Cristo? Aí Paulo termina esse capítulo precioso dizendo, será a tribulação? A tribulação, irmãos, ela é para gerar o quê? Romanos 5 e 8, né? 5 e 5. A tribulação produz o quê? A paciência.
A tribulação é para gerar paciência no crente. Então, tribulação não mata ninguém. Ansiedade. A Bíblia diz que quando você estiver ansioso, 1 Pedro 5 e 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não é? Perseguição. Você vai separar de Jesus porque está sendo perseguido? Jesus falou, se perseguiram a mim, quanto mais a vós. Vocês serão perseguidos e odiados por toda a gente por causa do meu nome. Está escrito na palavra. Então não é a perseguição que vai nos separar. Será a fome. Será que fome vai nos separar de Cristo? Não, irmão. A fome não vai separar ninguém de Cristo, não. Você pode padecer. O apóstolo Paulo fala disso lá em Filipenses. Eu tanto sei ter abundância quanto a sofrer necessidade. Eu sei viver com comida como que sem comida. A fome é apenas para testar a nossa fé. Paulo está dizendo, será que é a nudez? Será que se tirarem a nossa roupa, a nudez vai nos separar de Cristo? Será que são coisas da vida que nos separam de Cristo? Se eu tiver roupa, eu vou para a igreja. Se eu não tiver, eu não vou. Não é? Por que você não fez no culto hoje, irmão? Porque eu não tomei café. Aproveita que não tem café e jejua. Acordou de manhã, abriu a lata, não tem café, dobra o joelho. Senhor, eu quero te agradecer que não tem café. E eu aproveito para jejuar agora. Eu entrego a ti agora, vamos embora, aproveita. Não vim na igreja porque não tinha roupa. Sabe, irmão? Será que é isso que vai nos separar? É o perigo, é a espada. Aí sabe o que Paulo diz? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Você sabe o que é isso? Você tem ideia disso? Tem não? Eu vou te explicar. Você tirou o pé de casa, você botou o pé fora da tua casa, está na rua, você está entregue à morte. Uma bala te atinge, um carro te pega, um caminhão te atropela, um ônibus perde a direção, um doido de bicicleta, um maluco de motocicleta. Você saiu, tu está entregue na mão da morte. Agora, por que a morte não te mata? Por que a morte não te acerta? Nós somos entregues. A Bíblia diz que somos entregues, como ovelha para o matadouro. Sabe por que a morte não nos atinge? É porque lá em Lamentações de Jeremias está dizendo assim, ó, mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E essas misericórdias se renovam a cada manhã. Quando você sai de casa, você sai debaixo de uma misericórdia nova de Deus. Você sai debaixo dessa misericórdia. A morte te ronda, a morte chega perto, a morte se aproxima, mas ela não te toca, porque tu está debaixo da misericórdia de Deus. Mas a Bíblia diz que nós somos entregues à morte todos os dias. E aí Paulo vai dizer o que, irmão? Que em todas estas coisas, isso aqui, espada, fome, nudez, sabe, perigo, tribulação, acusação, condenação, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, aleluia! Em todas estas coisas, e Paulo vai dizer, terminou, acabou, estou seguro, eu estou certo, eu tenho certeza de que não é a morte, não é a vida, não são os anjos, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer outra criatura, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa, nada. Paulo está dizendo nada. Nós estamos nele, ligados nele. Temos o testemunho do Espírito dele. Você é servo dele, você é serva dele. Você está nele, aleluia. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vive no Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus.